Olá a todos e bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar pelo mundo fascinante do bilinguismo. Legal. Com foco especial na criação de filhos bilíngues. Nossos mergulhadores de plantão enviaram uma série de artigos escritos pelo professor José Jaume. Sim. Um grande defensor do bilinguismo que compartilha suas experiências pessoais criando a filha. Uma bilíngue em português e espanhol. Olha só. E preparem-se, porque a gente vai desvendar os benefícios cognitivos, as dinâmicas sociais e a comovente história da conexão da UMA com o português brasileiro. Que legal. O José vai além da superfície, né? Processos de pensamento e até expressões emocionais. Nossa. É como ter duas lentes para observar o mundo. Que analogia incrível. Cada uma com sua perspectiva única. Imagina Só a riqueza nessa experiência. E por que a infância é uma fase tão crucial para o bilinguismo? A resposta está na neuroplasticidade. O cérebro jovem é incrivelmente adaptável. É como uma esponja absorvendo novas línguas com facilidade. Incrível. José destaca que durante essa janela de oportunidades, Sim. as crianças podem aprender 2 idiomas simultaneamente, sem as dificuldades que a gente, como adulto, geralmente enfrenta. É verdade. É como se o aprendizado fosse mais natural e intuitivo para elas. Falando em benefícios, essa plasticidade cerebral se traduz em vantagens reais para essas crianças. Sem dúvida. As pesquisas são claras. Crianças bilíngues frequentemente demonstram maior flexibilidade mental, atenção e concentração. Elas conseguem alternar entre tarefas com mais facilidade, pensar fora da caixa e manter o foco, habilidades valiosas para a vida toda. Com certeza. Apenas na escola. É verdade. E você já parou para pensar como essas habilidades podem ser úteis no dia a dia? É impressionante como o bilinguismo impacta positivamente o desenvolvimento infantil. Totalmente. E o José vai além da teoria. Ele usa a experiência da filha como um exemplo real desses benefícios. Sim. Ele compartilha como decidiu falar português com ela desde o nascimento. Que legal. Mesmo sem ser um falante nativo. Olha só que interessante. Há uma prova do compromisso com o bilinguismo. Ele mergulhou de cabeça, aprendendo junto com a Mila, usando música, vídeos do YouTube e até praticando sozinho para criar um ambiente imersivo em português. Que é pai dedicado. E aí entra a pandemia, né? Um evento que amplificou essa imersão do português. A casa do José se transformou num verdadeiro cantinho brasileiro, com todos em casa. Sim. O português se tornou a língua dominante. É como se a pandemia tivesse criado acidentalmente o cenário perfeito para uma imersão linguística intensiva. Mas a vida não fica em lockdown para sempre, né? Infelizmente não. O que aconteceu quando uma voltou para a escola, que era em espanhol? Olha, essa transição trouxe desafios únicos. Inicialmente, os professores e colegas ficaram encantados com o português da UMA. Mas, como ela respondia principalmente em português, a comunicação começou a apresentar dificuldades. Imagina uma tão pequena, tendo que lidar com essa mudança repentina de ambiente linguístico. E como o José e a esposa lidaram com essa situação? Eles tomaram a decisão consciente de manter o português para o ambiente familiar e o espanhol para a escola, criando limites claros para preservar os 2 idiomas. Inteligente. No entanto, o José admite que ouvir a UMA falando principalmente espanhol foi uma luta emocional para ele. É compreensível, né? Você se dedica tanto a criar esse ambiente bilíngue e, de repente, o mundo exterior exerce uma influência tão forte. É como se você estivesse plantando uma sementinha bilíngue e, de repente, viesse uma tempestade e ameaçasse levá-la embora. Nossa, que imagem forte. Essa situação levanta uma questão crucial. Como equilibrar os benefícios do bilinguismo com as dinâmicas sociais que as crianças enfrentam? A UMA se destacava por causa do português, o que podia ser motivo de orgulho, mas também de pressão. É verdade. É importante lembrar que, para uma criança, essas pressões podem ser ainda mais intensas. O José também reflete sobre isso. Sim. Ele conta como o fascínio inicial dos professores pelo português da UMA acabou se transformando em preocupação com a adaptação dela. Isso destaca um delicado equilíbrio entre celebrar a individualidade e navegar pelas expectativas sociais, especialmente para uma criança pequena. E reforça a importância de cultivar uma identidade bilíngue positiva. É verdade. Como a gente pode ajudar crianças como a UMA. Sim. Não apenas falar 2 línguas.
mas a se apropriar da sua herança linguística com confiança e orgulho. Sim. Afinal, ser bilíngue é um superpoder. E por falar em ajudar, o José oferece dicas práticas para pais que desejam criar filhos bilíngues, com foco na criação de uma zona do português em casa. Legal. Ele acredita no poder dos recursos multimídia, como música brasileira, e canais do YouTube, para tornar o aprendizado da língua divertido e envolvente. Faz sentido, né? Total. Afinal, quem não gosta de aprender brincando? Ele enfatiza a importância da consistência. Mesmo que o mundo exterior seja predominantemente monolingue. Criar essa bolha consistente do segundo idioma em casa é fundamental. É como construir um forte para proteger essa língua tão especial. É uma ótima analogia. Essa consistência é essencial para neutralizar a influência da língua dominante. Sim. Mas o José é honesto ao dizer que nem sempre é fácil. Ele compartilha abertamente a sua luta interna. Aquela pontada de tristeza ao ouvir a Uma usando principalmente espanhol. Imagina o conflito de emoções que ele deve ter vivenciado. Uma experiência que certamente ressoa com muitos pais. Com certeza. Em situações semelhantes. Isso destaca a dedicação e, às vezes, a complexidade emocional envolvida na criação de um filho bilíngue. Mas também demonstra o profundo amor Sim. e a conexão cultural que o José está cultivando. Sem dúvida. Ele está transmitindo mais do que palavras. Está compartilhando um pedaço da sua herança. Uma maneira de ver o mundo. Exatamente. É como se ele estivesse dando para um mapa para navegar por diferentes culturas e horizontes. Que lindo. E é nesse ponto que a gente vai fazer uma pausa no nosso mergulho profundo. Na próxima parte, a gente vai explorar o valor a longo prazo dessa jornada. Beleza. Tanto para o futuro da Uma, quanto como um testemunho do poder do bilinguismo. Legal. Até já! Até mais. E voltamos ao nosso mergulho profundo no bilinguismo. É isso aí. Na última parte, a gente estava debatendo as complexidades emocionais e as pressões sociais que podem surgir ao criar um filho bilíngue. É um lembrete de que a linguagem vai além das palavras, né? Sem dúvida. Ela está intrinsecamente ligada à identidade, à cultura. Sim. E muitas vezes às nossas esperanças para o futuro dos nossos filhos. É verdade. É como se cada idioma carregasse consigo um universo de significados e possibilidades. Nossa, que bonito. E por falar em futuro, vamos voltar nossa atenção agora para o valor a longo prazo da jornada bilíngue da Uma Gulti. Quais são os benefícios duradouros que o José destaca? Ele enfatiza as vantagens acadêmicas e profissionais, especialmente no nosso mundo globalizado. Saber português e espanhol abre um leque mais amplo de oportunidades para Uma. Com certeza. Seja no ensino superior, nas escolhas de carreira, ou até mesmo em viagens e conexões pessoais. É verdade. É como ter um passaporte para diferentes mundos. É como ter ferramentas extras na caixa de ferramentas da vida. Boa. O bilinguismo aprimora as habilidades de comunicação, a compreensão cultural e a capacidade de resolução de problemas, características altamente desejáveis no mundo interconectado de hoje. Totalmente. E você já pensou em como o bilinguismo pode abrir portas para você? O José também observa que o bilinguismo fortalece a autoestima e a identidade. Sim. A capacidade da Uma de navegar entre duas línguas e culturas lhe confere uma perspectiva única e um senso de pertencimento a múltiplos mundos. Exatamente. Imagine só a riqueza dessa experiência. É um ponto crucial. Vai além das vantagens práticas, moldando a maneira como a Uma se vê, seu lugar no mundo. E sua capacidade de se conectar com os outros. É verdade? É como ter um mapa que te guia por diferentes paisagens culturais. Que legal. Te permitindo apreciar a diversidade do mundo. Mas sejamos realistas. Sim. Criar um filho bilingue não é um mar de rosas. O José é muito franco sobre os desafios, tanto internos quanto externos. Sim. Ele menciona ter encontrado preconceito e equívocos sobre o bilinguismo. Infelizmente, isso é comum. Até mesmo de pessoas bem intencionadas. É verdade. Ainda existe o mito de que aprender duas línguas pode ser confuso ou prejudicial ao desenvolvimento de uma criança. Nossa. É como se as pessoas tivessem medo que o cérebro não dê conta de processar tanta informação. Porque a gente sabe que não é verdade. Exatamente, as pesquisas já desmistificaram essa ideia. E sim. Mas essas crenças arraigadas podem tornar as coisas difíceis para famílias como a de José. É verdade. Ele também fala sobre a luta constante contra o monolinguismo social. Essa pressão para que todos se conformem com uma única língua dominante.
É como nadar contra a correnteza, às vezes. Uau. E isso torna o esforço consistente em casa ainda mais crucial. Sim. O José fala sobre criar intencionalmente essa zona do português, cercando a Uma com a língua por meio de música, vídeos, interações cotidianas. É como construir um oásis linguístico dentro de casa. Que imagem poética. É como regar a plantinha do bilinguismo com dedicação para que ela cresça forte e saudável. Sim. Mesmo em um ambiente onde a língua dominante tenta sufocá-la. É verdade. Mas o José não esconde as dificuldades, Não. admitindo que pode ser emocionalmente desgastante, Yeah. até frustrante às vezes. Yeah. Principalmente quando seu filho naturalmente gravita em Sim. direção à língua dominante. Sim. Ele fala sobre o conflito interno, aquela pontada de decepção ao ir ao Mi, falando principalmente espanhol. É de partir o coração. Essa honestidade é muito valiosa para outros pais. Sim. Estão trilhando essa jornada. É um lembrete de que é normal sentir essas emoções, reconhecer os desafios e buscar apoio de outras pessoas que entendem essa luta. Exatamente. E não ninguém precisa enfrentar essa jornada sozinho. E no final das contas, o José é otimista. Sim. Ele vê a jornada bilingue da Uma como um presente Que legal. que molda suas habilidades cognitivas, a sua consciência cultural e a sua visão de mundo como um todo. Verdade. Ele descreve lindamente como uma conexão com herança única, uma ponte para novas experiências e compreensão. Que bonito. É como se ele estivesse abrindo um portal para um mundo de possibilidades para Uma. O que nos leva a um ponto crucial. Sim. Como preparar crianças como Uma para navegar pelas complexidades sociais de ser bilingue. Como ajudá-las a lidar com os olhares curiosos. Sim. As perguntas insistentes. E às vezes até com preconceito. Você aborda isso. Especialmente o fascínio inicial e a posterior preocupação dos professores da Uma com português. Isso destaca a necessidade de promover um forte senso de identidade, uma identidade bilingue resiliente e confiante. Sim. Afinal, ser bilingue é motivo de orgulho, Com certeza. não de vergonha. Não se trata apenas de falar duas línguas fluentemente, mas de se apropriar desse bilinguismo como parte de quem você é, Isso. sem constrangimento, necessidade de se desculpar. É como usar essa habilidade como um escudo contra a intolerância Sim. e um amplificador da sua própria voz. Exatamente. Isso requer apoio tanto da família quanto de uma compreensão mais ampla da sociedade, Sim. de que o multilinguismo é um trunfo, É. é um déficit. Precisamos desconstruir a ideia Sim. de que existe uma língua certa e abraçar a riqueza da diversidade linguística. Isso nos faz pensar em todas as maneiras sutis, pelas quais a gente pode reforçar mensagens positivas Sim. sobre a diversidade linguística. Não apenas para crianças como a Uma, mas para todos. Com certeza. Afinal, cada idioma é um tesouro que merece ser valorizado e preservado. Porque, em última análise, como José nos lembra, Sim. a linguagem é mais do que uma ferramenta de comunicação. É uma ponte para a compreensão, uma janela para diferentes maneiras de pensar e a chave para destrancar um mundo mais rico e interconectado. É como se cada idioma fosse uma cor vibrante, que juntas formam um lindo arco-íris de culturas e saberes. E com essa bela imagem em mente, a gente vai fazer uma pausa para voltarmos à terceira Beleza? e última parte do nosso mergulho profundo. Combinado, até já. Até mais. E estamos de volta para a última parte do nosso mergulho na jornada bilingue da Uma. Uma história que realmente nos mostrou os benefícios incríveis e, sejamos honestos, os desafios reais de criar uma criança com duas línguas. Que aventura, hein? É verdade. O que mais me impressionou nos artigos do José foi a dedicação inabalável dele. Mesmo diante das pressões sociais, sabe? Ou daqueles momentos de dúvida. É um testemunho poderoso do amor e da conexão cultural que ele está nutrindo na Uma. É inspirador ver pais que lutam para manter viva a chama da sua língua e cultura. E ele não foge do lado emocional da coisa. Acho que muitos pais se identificam com o sentimento de querer que o filho abrace as duas línguas plenamente. Mesmo quando o mundo ao redor tenta puxá-lo em outra direção. É como uma batalha constante entre o que a gente quer para os nossos filhos e a influência do ambiente em que eles vivem. Total. Isso fala muito sobre o poder da linguagem, né? Na formação da identidade. E a abordagem do José é fascinante. Ele fala sobre criar uma zona do português em casa, usando música, vídeos, as interações do dia a dia para fazer da língua uma parte natural do mundo da Uma. É como se ele estivesse construindo um pequeno Portugal dentro da própria casa. É como construir um refúgio linguístico, né? Um espaço onde o português floresce, mesmo em um ambiente predominantemente espanhol. Me lembra aquele ditado, é preciso uma aldeia para criar uma criança. Bem, nesse caso é preciso uma família dedicada para criar uma criança bilingue. Sem dúvida.
E essa dedicação traz resultados notáveis. O José compartilha como o bilinguismo da CBS. Uma estimulou a flexibilidade cognitiva dela, a capacidade de alternar entre tarefas, resolver problemas criativamente e focar a atenção. Habilidades que a beneficiarão por toda a vida, não apenas na escola. É como se o cérebro dela estivesse fazendo um treino intensivo, alternando constantemente entre 2 sistemas linguísticos diferentes. E como resultado, ela está desenvolvendo uma agilidade mental que muitos de nós podemos invejar. Quem não gostaria de ter essa capacidade de pensar fora da caixa com mais facilidade? Pois é, ele também celebra o impacto positivo na autoestima e na consciência cultural da UMA. Ela está crescendo com essa incrível capacidade de se conectar com pessoas de diferentes origens, compreender diferentes perspectivas, apreciar a riqueza da diversidade linguística. É como se ela tivesse um superpoder. A capacidade de se mover fluidamente entre mundos e enxergar o que outros podem não perceber. Que presente incrível. E isso é um presente não apenas para uma, mas para todos ao redor dela. Afinal, ela leva consigo a riqueza da herança cultural dela e a capacidade de construir pontes entre diferentes realidades. Verdade. Mas não vamos esquecer os desafios que José compartilha tão abertamente, né? Ele fala sobre ter encontrado preconceito, ideias erradas sobre o bilinguismo, vindas até de pessoas bem intencionadas. Isso nos lembra que ainda temos muito trabalho a fazer para mudar as atitudes da sociedade. Abraçar o multilinguismo como uma força, né? É hora de desconstruir os mitos e celebrar a beleza da diversidade. É um chamado à ação para todos nós. Defender a diversidade linguística, celebrar a tapeçaria única de culturas e idiomas que enriquecem o nosso mundo. Apoiar famílias como a do José, que se dedicam a criar filhos bilíngues, mesmo enfrentando esses ventos contrários. Afinal, um mundo com mais cores, mais sons, mais idiomas, é um mundo mais rico, mais interessante. Com certeza. Porque, como José coloca de forma tão eloquente, a linguagem é muito mais do que uma ferramenta de comunicação. É uma ponte para o entendimento, uma janela para diferentes maneiras de pensar, é a chave para um mundo mais rico, mais interconectado. Cada idioma carrega consigo a história de um povo, seus costumes, a sua visão de mundo. É verdade. E assim, encerramos o nosso mergulho profundo, mas a conversa não termina aqui. Que tal a gente refletir sobre o poder da linguagem nas nossas próprias vidas? Quais idiomas fazem parte da sua história? Que oportunidades eles oferecem para você se conectar, aprender, experimentar o mundo de maneiras novas e emocionantes? Fica a reflexão. E lembre-se, mesmo que você não esteja criando um filho bilingue, você ainda pode defender o aula da diversidade linguística. Desafiar as ideias ultrapassadas. Celebrar a beleza de um mundo onde múltiplos idiomas prosperam. Afinal, cada língua é um tesouro que merece ser preservado e compartilhado. E com essa mensagem inspiradora, a gente se despede. Esperamos que vocês tenham apreciado este mergulho profundo no universo do bilinguismo. Até a próxima!